sede a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. O tema dessa noite, nascidos do seio trinitário. Palavra que nós vamos meditar, Jeremias, capítulo 1, versículos 1 seguintes. Amém? Amém. Quem trouxe a palavra, Jeremias, capítulo 1, versículo 1 seguintes. Amém? Antes de lermos a palavra, é preciso nós entendermos uma coisa, que anula muitas outras. Nós, criados à imagem de Deus, fomos gerados no coração trinitário, no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro que eu disse isso no Restaura. Nós não somos obra do acaso. Deus sonhou com cada um de nós. Você não veio aqui por um acidente. Mesmo naquelas situações de abuso, de pessoas que foram geradas por conta de um estupro, por isso que a igreja é contrária ao aborto, independente da forma e da maneira que fomos gerados, Deus sonhou conosco. Deus desejou cada um de nós. Então, se nós estamos nesse mundo, é porque Ele nos ama. Então, eu preciso entender isso, que eu nasci no seio trinitário. Eu nasci no coração do Pai, no coração do Filho e no coração do Espírito, para nesse mundo cumprir uma missão. E aí nós vamos anular traumas, abandonos, decepções. Não é assim? Tem hora que, por conta de uma situação com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o parente, a gente fica decepcionado. E a gente se abate. Mas isso é fruto da nossa fragilidade humana? Sim. Mas o Senhor está dizendo, eu desejei você. Então nós vamos ouvir essa palavra e vamos meditá-la. Vai dizer assim, no versículo 1, palavras de Jeremias, filho de Eucias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Foi-lhes ainda dirigida no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém, no 5º mês. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia, e te havia designado profeta das nações. E eu respondi, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor, não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviaram, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a tua mão, tocou-me na boca, e assim me falou, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Nestes termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. Então o que nós precisamos ter muito forte no coração? Aqui vai falar da vocação do profeta Jeremias. A palavra que já havia sido dita antes é dirigida a Jeremias.
E no versículo 4 vai dizer de forma muito clara: foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia e te havia designado profeta das nações. O que isso significa? Cada um de nós somos uma profecia do Senhor. Jesus é o quê? O Verbo encarnado, sim ou não? Sim. Nós somos também uma palavra encarnada. Porque nós aprendemos lá no Antigo Testamento que Deus, quando faz o mundo, o que ele diz? Faça-se a luz, faça-se as águas. Deus é quem faz, Deus é quem realiza. Então cada um de nós somos uma profecia, uma escrita de Deus na face da terra. Então o Reginaldo, ele não é obra do acaso, ele foi escrito por Deus. E assim, cada um de nós fomos escritos por Deus nessa terra. Eu tenho uma história particular. O meu nome ia ser Emerson, não é? Meu pai gostava do Emerson Fittipaldi, corredor lá da Fórmula 1. Só que a minha avó não conseguia pronunciar Emerson. Eles conheceram aqui minha avó Júlia, ela chamava Merso. Aí meu pai falou: como é que eu vou colocar um nome num menino para a avó chamar Merso? Aí surgiu esse nome, Reginaldo. E aí anos depois, na caminhada, no momento de oração, o Senhor disse: olha para o teu nome. E eu sem entender por que olha para o meu nome. Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor dizia: olha para o teu nome. E aí eu fui lá no Google, né? Na época não era Google, era dicionário. Fui lá no dicionário. E aí qual o significado do meu nome? O homem que governa através do conselho. Esse é o significado do meu nome. E aí eu disse para o Senhor, se o Senhor, aí o Senhor colocou no meu coração, que era para que nós, comunidade, começássemos a aconselhar as pessoas. E aí eu disse para o Senhor: Senhor, se tu queres que nós comecemos um trabalho de atendimento das pessoas, eu quero que alguém venha até mim e diga: eu quero um conselho teu. E dessa mesma forma, dias depois, alguém veio até mim e disse: Reginaldo, eu quero um conselho teu. E aí nós começamos o atendimento de oração, que existe até hoje. Então, o meu nome, o teu nome tem um significado. Por isso que quando um pai e uma mãe vai escolher um nome para um filho, é preciso que olhe o que vai escolher, né? Houve uma época aí que surgiu muitos nomes diferentes, né? Até associados ao exterior. Não, o nome de criança tem que ser Maria, Joaquim, José, Antônio, Mariana, Lucas. É nome de gente, né? Quem tem um nome diferente, desculpa, você não tem culpa, né? Igual um nome que queriam colocar numa criança, 1, 2, 3, Oliveira 4, né? É terrível. Por quê? O meu nome tem um significado na história. Então, Jeremias era um homem qualquer, um homem comum. Mas o que o Senhor quis fazer dele? Profeta. E aí eu pergunto: será que você também não é profeta? Profeta? Nós somos sacerdotes, profetas e reis, pela graça de Deus. Nós, quando entendemos o mistério do Senhor, quando sabemos o que é Jesus, o que é a fé católica, nós vamos profetizando. Nós vamos dizendo ao nosso vizinho, ao nosso familiar, alguém próximo de nós, que Jesus é o Senhor, que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. Venha à missa, vá ao grupo de oração, reze, não é? Porque não basta eu falar eu vou à igreja, mas eu tenho que ser profeta onde eu estiver. O que o mundo carece? De testemunho. É muito triste quando pessoas vêm até nós e dizem assim: eu parei de ir na igreja
porque tal fulano deu conta do testemunho. Lógico, a pessoa ainda é imatura, ela não tem que ir na igreja por causa da pessoa, ela tem que ir na igreja por causa do Senhor. Mas, em meio à imaturidade, a pessoa para onde? No testemunho. Se o meu testemunho é mau, ele é contrário à vontade de Deus, eu posso atrapalhar a aproximação de pessoas ainda caminhantes, imaturas, ainda no processo de conversão, a ter com o Senhor. E aí você pode dizer, como disse Jeremias: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. E aí o Senhor diz: não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Quem fala é o Senhor. E Ele fala. Para falar em nome de Jesus, lógico, precisamos conhecer a fé, precisamos saber o que vamos falar, mas não é obrigado ser conhecedor de todo o magistério. Você vai conhecendo ao longo do caminho. O que você tem que ser é fiel ao Senhor. Se você reza, se você procura viver os mandamentos, se você se confessa, você está no caminho de conversão, de luta, porque aqui nós lutamos contra nós mesmos. Qual é o maior inimigo de nós? Somos nós mesmos. Quem diz que rezar é sempre satisfatório, está mentindo. Se eu olhar para a vida dos santos, tinham momentos que eles oravam, adoravam a Deus, estavam diante de Deus sem vontade nenhuma. Mas eu preciso estar diante de Deus, porque é Deus que vai me orientar na minha vida, no meu dia. É Deus que vai falar por mim. Por isso que nós não podemos permitir palavras contrárias, conversas contrárias, palavrões, conversar coisas contrárias àquilo que Deus se alegra. Então nós somos vigias de nós mesmos. Mas a profecia, quem coloca é o Senhor. E o Senhor vai colocar na tua boca aquilo que você precisa dizer para aquele que precisa ser atraído para o Senhor. Porque você é uma profecia. Você foi escrito na história para continuar o processo do anúncio de Jesus. Se nós lemos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e vemos aqui os relatos dos apóstolos, dos profetas, dos reis, eu não digo que tem uma futura Sagrada Escritura, mas vai ter relatos no futuro dos homens do ano 2020, do ano 2000. Como viviam os homens de Deus, as mulheres de Deus nesse tempo? Então o Senhor faz de nós também comunicadores da tua graça. Ele fala através de nós. Não tenha dúvida disso. Ele usa de você como canal de graça. Então, se você tem dúvida, você vai dizer: Senhor, me capacita. Senhor, eu preciso entender isso. Senhor, eu quero ser a tua voz nesse mundo. Porque as pessoas estão do nosso lado, agonizando. Vejam que depois da pandemia, as pessoas que já não tinham muito ânimo para estar na igreja, perderam de vez. Tanto que nós encerramos as gravações ao vivo aqui. Porque não tem sentido você ficar dando, a gente vai gravar a pregação para depois publicar. Mas não tem sentido a gente ficar só no online. O povo tem que vir, tem que ter um sacrifício. Hoje, dia frio, eu tenho que me sacrificar. Todo sacrifício para Deus honra a Deus, glorifica a Deus. E aqui vocês vão aprendendo as coisas do Senhor. Atendi uma pessoa hoje pela manhã, pela tarde, para uma direção, e eu dizia para aquela pessoa: olha, é preciso ordenar o dia para as coisas de Deus. Eu acordo e eu rezo. Eu não tenho tempo de fazer uma oração longa, mas eu consagro meu dia a Deus, eu apresento meu dia a Deus, apresento aqueles que eu vou trabalhar junto, ou a minha família, aqueles que estão na minha casa que eu vou ficar durante o dia.
Eu peço para que o Senhor me livre dos males, das tentações. Depois, quando eu chegar no trabalho, quem trabalha fora, reservar à noite um momento para rezar o terço, com família, sobretudo. Tem hora que a família vai dizer, não quero. Vai lá para o seu cantinho, reza. Se a família não quer, você vai rezar. Depois eles vão chegando. Reserva um tempo para rezar a Lécio Divina. Um dia nós podemos trazer como fazer a reflexão da palavra, escrever, entender melhor a palavra. Depois você faz um exame de consciência à noite, que é rever a sua vida, pedir perdão dos seus erros do dia, para você continuar. Eu só vou ser uma profecia do Senhor se eu estiver com Ele. Eu só vou falar daquele que eu conheço. Então, Jeremias se sentia incapaz, mas o Senhor disse, eu colocarei na tua boca o que você vai falar, e não tenha medo. O que eu te disser, eu ordeno, diga a eles, não é? Então a palavra continua dizendo, não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou, eis que coloco minhas palavras nos teus lábios, vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. E diga se a nossa palavra não tem esses poderes de construir e destruir. Sim ou não? Sim. Algo que nós deveríamos tomar muito cuidado é com a nossa língua. Nossa língua é perigosa. Ou para falar coisa que não deve, ou também para falar coisa que deve. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. O Senhor está dizendo nada mais, nada menos, que uma mãe, por exemplo, quando se depara com um filho rebelde, com uma situação adversa dentro de casa com o marido ou com a esposa, que vocês têm o poder de dizer, Jesus, em teu nome eu clamo, salva a minha casa, salva a minha família, livra o meu filho dessa situação que ele está vivendo, converte os meus, eu clamo, Jesus, faz a tua obra. Eu e você temos o poder de profetizar. E ouso dizer, você pode dizer até assim, em teu nome, Jesus, eu proíbo toda ação do demônio contra a minha vida, contra a vida da minha família. Eu não aceito. Se há alguma situação aqui que é do inimigo do Senhor, em teu nome eu ordeno, parta e retirada. Não é protestante isso não, viu? Isso é bem católico. Você pode em nome de Jesus. Por isso que a nossa boca não pode amaldiçoar filho. Quantas vezes no nervoso a gente fala umas besteiras. Tu é um desgraçado. Tu só dá trabalho. Tu é preguiçoso. Olha, da nossa boca de pai e mãe, tem hora que sai essas palavras. Ou vocês não falam. Não fala, se fala. Ou você acha que o Reginaldo é um anjo de asas? Que não sai nenhuma coisa desse tipo aqui. A gente se arrepende depois, porque conhece a palavra de Deus, sabe que não deveria falar, mas diz que não fala é mentira. Lógico, quem está mais avançado espiritual já não fala. Mas como eu ainda sou miserável, tem hora que saem umas anedotas, né? Essa conversa meio estranha. Aí Jesus, perdão, Jesus. Quantas vezes eu fico nervoso em casa, eu vou falar com o filho, me perdoa. Eu passei no limite. Denise, me perdoa. Passei no limite. Errei. É assim que a gente vai construindo a vida. Agora, a nossa boca tem que ser treinada para dizer palavras de edificação, palavras de construção. Mesmo que tudo tenha caído ao nosso redor. A palavra não diz que cairão 1000 ao teu lado, 1000 à esquerda, 1000 à direita, mas você não será tocado. E saiba, viu,
quando você passar pelo vale da morte, quando você passar pela angústia, pelo medo, pela decepção com as pessoas, pela traição, vai doer, não vai? Mas se você falar, Jesus, esteja comigo, fique comigo, Senhor. Como dizia Padre Pio, fica, Senhor, comigo. Vai doer, a dor vai continuar. Parece que não tem efeito, não é? Mas só de você dizer, Senhor, fica comigo, me dá força, dali a pouco as coisas vão se aliviando. E uma coisa, nunca se vingue do mal contra você. A própria história, o próprio tempo vai consertar. Se alguém falar mal de você, não revide. Se alguém te trair, não faça o mesmo. Continue proclamando que Jesus é teu Senhor, que Ele é teu Deus, e que você vai ter a vitória e Ele vai te dar a vitória. Porque muitas pessoas, quando são traídas, abandonadas, deixadas de lado, desejam o mesmo mal para o outro. Isso é palavra de maldição. A nossa boca é para profetizar, porque nós somos gerados no seio da Trindade, gerados no coração de Deus. Na essência da nossa criação, nós somos puros. Porém, o pecado original nos marcou. Então, por que eu falei que a nossa luta é contra nós mesmos? Porque todos os dias nós rezamos, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. O exame de consciência à noite, né? Na oração das horas, nós rezamos a oração das horas. Ela pede para a gente rezar isso que a gente reza na missa. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Aquele que não reconhece que peca, já está numa situação desgraçada. Nós precisamos reconhecer que pecamos contra Deus, que pecamos contra os nossos, que erramos, e bater no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. Perdão, Senhor. Então, todo dia nós precisamos voltar para o seio da Trindade. Voltar para a nossa essência. Pedir, Senhor, esse dia não foi tão bom como eu esperava. Cometi vários erros e pecados. Mas me ajuda, Senhor, a ser aquilo que o Senhor deseja de mim. Eu quero ser aquilo que Tu queres que eu seja. E não negue o chamado de Deus. Independente, para servi-lo, para ser pai, para ser mãe, para ser funcionário, em todos os lugares que nós estivermos, nós temos que fazer tudo como o Senhor deseja. Não adianta querer passar perna, não adianta querer fazer uma peça mal feita. Um filho de Deus, uma filha de Deus, criado no seio da Trindade, sempre vai fazer as coisas com excelência. Eu dizia de uma formação comunitária, que nós temos um costume, há muito tempo já na comunidade, de colocar a mesa, né? Que chama mesa posta. Então, nós temos o costume de todos os dias colocar o pratinho, o pires e a xícara, para tomar café da manhã e da tarde. É costume da comunidade. Aí é coisa boba. Ai, vai gastar mais, vai limpar mais, é mais coisa para lavar. Mas é um cuidado. É você preparar a mesa para os seus. É você fazer do jeito que tem que ser, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa comunidade, eu ainda era meio matutão, aí fui na comunidade, tinha um copo desse grande, né? Uma xícara e um outro copo, normal, né? E eu peguei a xícara e meti suco na xícara. Aí eu me dei conta da bobagem que eu fiz. De eu ficar calado, eu falei assim, gente, desculpa, eu coloquei suco na xícara, é coisa de matuto, né? Porque na xícara se coloca chá ou café. Aí tinha um copo suco e eu creio que o outro copo era para água, né? Aí eu ainda devia ficar quieto porque a gente não sabe. Aí você pensa assim, mas isso é bobagem. Não. Uma casa bem limpa, uma cama arrumada, uma casa organizada,
na mais simplicidade que ela for, ela reflete o sinal de Deus na nossa vida. Se formos criados na Trindade, eu imagino que a casa da Trindade é organizada, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é tudo arrumadinho. Então nós temos que ser arrumadinho, ajeitadinho. Minha mãe sempre falou para mim: filho, se for preciso até andar com uma roupinha com furinho ou cingida, não tem problema, mas nunca ande sujo. Minha mãe falava. Se não tem um tênis bonzinho, ande com ele limpo. Sempre ouvi isso na minha casa. Então, quantas vezes, né, nós entramos na nossa casa, não temos vontade de arrumar. Ah, mas porque o marido bagunça. O marido é a complicação. E deixa a cueca no meio do caminho, e deixa toalha no meio do caminho. Tem que se ajeitar os maridos. Tem os maridos tranqueira, que atrapalha a vida da esposa. Filho também, né? Mas tudo isso não deixa de ser uma organização interior. A gente tem que se ordenar. E é isso que é a proposta dessa noite. Nascidos no coração da Trindade, devemos ordenar a nossa vida para o bom e o belo. Se fomos criados à imagem de Deus, devemos ser bom e bonito. Mas não bonito só de beleza, mas a beleza de todas as coisas. A beleza de ver Deus nas pessoas, a beleza de reconhecer Deus na nossa vida, a beleza de ver Deus na maior catástrofe da nossa vida. Termino fazendo aqui uma reflexão. É possível ver Deus num sepultamento? Parece que não, né? Mas se a gente enxergar que aquela pessoa que faleceu ali, sobretudo se ela viveu em estado de graça, se ela buscou os sacramentos, se ela rezava. Esses dias nós tivemos a experiência com o avô do Michael, que esteve aqui com a gente. Ele morreu, o avô morreu, ele estava com a gente. Ele falou que não ia visitar, porque ele já tinha visitado, ele não ia sair correndo, mas o avô dele teve em 3 semanas 3 unção dos enfermos, e nos últimos dias recebeu a Eucaristia. Na última quinzena, ele falou para a esposa, que também é idosa: meu amor, contrate um pedreiro e reforme o túmulo. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele queria que a casa lá onde ele ia chegar, terrena, tivesse arrumadinha. E a esposa, que rezava muito, disse que viu quando ali na agonia, já com câncer, já terminal, ela chegou no ouvido dele e disse: José, vai descansar, vai embora, vai com Deus, ele te espera. Disse que ele suspirou e morreu. E ela viu, né? Ela conta que viu Nossa Senhora jogando pétalas sobre ele e os anjos. Eu creio, porque era uma mulher de oração. Então até na morte a gente vê, porque a morte de quem é cristão, de quem vive a vontade de Deus, é a passagem do tempo terreno para o tempo eterno. Amém? Amém. Fecha os olhos. E é isso que o Senhor quer de nós. Que todos os dias possamos enxergar que nascemos lá no seio trinitário, no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de que nós somos uma profecia nesse tempo. Deus nos escreveu na história para podermos também escrever com Ele a história da salvação, com a nossa vida. É isso que nós queremos pedir, Senhor, nessa noite. Em meio, Senhor, às dificuldades da nossa vida, em meio às adversidades do tempo, em meio aos problemas da nossa casa, em meio às dificuldades que temos, ajuda-nos, Jesus, a todos os dias, a enxergar que fomos criados para o Senhor, que fomos criados para fazer nesse mundo acontecer a Tua vontade. Por isso ajuda-nos, Jesus, a dar testemunho para o mundo de que Tu és o Senhor e Deus da nossa vida.
Por isso, liberta-nos de todos os males, de todos os vícios, de todo pecado, de toda preguiça, de todo desânimo, de toda baderna que se torna exterior. E ajuda-nos, Jesus, a darmos testemunho da Tua vontade, para que o mundo reconheça que Tu és aquele que faz nova todas as coisas, que é aquele que restaura a nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é Deus conosco, porque o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos liberta todos os dias para sermos nesse mundo um sinal da Tua presença. Cantemos.